Sobre essa questão da mulher no ambiente da política, eu li um livro da Michelle Obama e em uma das passagens ela diz assim: eu sentei à mesa com vários homens poderosos e muitas das vezes eu identifiquei que eles nem eram tudo isso. É importante ressaltar que o feminismo ele não está contra os homens e a gente não acha, a gente não quer exterminar os homens, não existe isso. Não é o feminismo não é o oposto do machismo, né? O que a gente entende como oposto do machismo se chama de feminismo. Mas assim, a gente entende que aquele espaço político é destinado aos homens. Por quê? Quando a gente enxerga ali estatísticas, quando a gente olha para o Congresso e etc., majoritariamente são homens. Hoje eu fui almoçar. A gente não se vê. Hoje eu fui almoçar no restaurante daqui, que tem muita reunião política. Metade do restaurante estava ocupado por homens discutindo sobre política, fazendo a campanha, enfim, para o governo do Estado. E aí eu olhei e disse, meu Deus do céu, olha isso, não tem uma mulher que está articulando essa campanha, que faz parte, a maioria do núcleo não tem, e assim, isso foi assustador para mim. Então, o que é que faz... Nenhum assim que valha por 10. Não tem. E, Cleto, não é só isso. Não é só isso. Tem outra situação. Eu vi... Já faz um tempinho que eu acompanhei uma pesquisa que falava que... Eu vou trazer uma porcentagem aleatória, mas é mais ou menos o seguinte. O homem, para ele se sentir confiante para ocupar um cargo de liderança, ele só precisa se sentir 40%, vamos dizer. E a mulher, para ela ocupar aquele cargo, para ela aceitar estar naquele cargo, ela precisa se sentir pelo menos 80% confiante. Ou seja, a nossa exigência... A síndrome da impostora. A síndrome da impostora, enfim. Então, a nossa exigência é muito maior. Como é que é essa síndrome da impostora aí? Eu vou dar um exemplo. Eu teve uma colega nossa que buscava, estava pensando em se candidatar, aí ela chegou para mim, Carol, quem sou eu na fila do pão? Aí eu olhei para a trajetória, para o currículo dessa mulher, rapaz, tu é a dona da padaria. Você não está enxergando, não. A tua história, o teu compromisso. E eu percebo que essa questão sobre entender que é capaz de ocupar aquele espaço é, sobretudo, uma questão que nós vivemos. A confiança do homem, sobretudo o homem médio, branco, é uma confiança gigantesca e tem muito a ver com isso que a Luiz acabou de colocar. Tem até um livro que eu recomendo muito que se chama Clube da Luta Feminista. Aí ela faz um paralelo a um livro americano que ela fala do John. O que é o John? Quando você tiver dúvida se você pode ou não fazer determinada coisa, ocupar determinado espaço, tente pensar como o John, o que é que o John faria? E é mais ou menos isso. Não sei qual seria o paralelo aqui no Brasil, José. O que é que o José faria? Então, isso é um parâmetro. E a síndrome da impostora é nessa pegada de você achar que ainda que você tenha muito currículo, ainda que você tenha toda uma trajetória, ainda que você tenha um trabalho prestado, você achar que ainda não é o seu momento, que você ainda não está preparada. Fora que ser mulher na nossa sociedade ainda nos impõe outras demandas que, em regra, os homens não têm. Eu falo, por exemplo, da própria questão dos cuidados familiares, dos filhos, da mãe, do pai, a divisão sexual do trabalho, as demandas domésticas. Na maior parte das famílias, quando tem uma viagem para fazer, quem é que arruma a mala? Né? A mulher. É a mulher, arruma a mala dela, dos filhos e do marido. E no final ainda é chamada de atrás. Também você demora muito, atrasou, olha aqui, vamos pegar a estrada. Então, são questões aparentemente muito simples e simbólicas, mas porque são tão normalizadas que as pessoas não se dão conta do quanto isso interfere na vida das mulheres, inclusive na ocupação do espaço público. Se você está tão atolada de trabalho no espaço privado, você vai pensar 1000 vezes quando surge uma oportunidade no espaço público, porque você tem muitas responsabilidades. Em regra, a gente só consegue enxergar isso quando a gente para pensar e desnaturalizar essas imposições de gênero. Por que sou eu que tenho que toda vez lavar os pratos? Ele não sujou também? Porque só eu é que tenho que arrumar essa mala? Então, quando a gente fala do feminismo, a gente está falando também de não normalizar essas desigualdades que trazem consequências diretas na vida de mulheres e de homens. Entender que esse trabalho não remunerado, porque esse trabalho que a gente chama de trabalho de cuidado, trabalho reprodutivo, ele é um trabalho. Mas é esse trabalho que, quando pergunta muitas vezes para aquela mulher que tem esse trabalho, ela diz, mas eu não trabalho. Como é que você não trabalha? Trabalha até demais, né? Trabalha muito. E as mulheres estão indo para os espaços públicos. Que bom, maravilhoso, porque a gente ama participar. Eu não imagino como seria a minha vida se eu não pudesse participar. Se eu tivesse atolada nas demandas domésticas, eu seria infeliz, não nego.
mas os homens não estão indo para dentro de casa dividir esses trabalhos. E qual é o impacto disso? É uma questão de solidariedade, homens, que ainda não entenderam o impacto disso na vida da sociedade. O trabalho reprodutivo não remunerado é aquele trabalho que, quando a gente chega na audiência no divórcio, quando a gente coloca a necessidade da pensão por conta do fato daquela mulher ter se dedicado quase que exclusivamente aos trabalhos reprodutivos, que alguém diz, mas você pode trabalhar ainda, você é jovem, bonita, você não precisa de pensão. E todos os anos em que ela teve que se dedicar, isso praticamente exclusivamente aos trabalhos reprodutivos não remunerados, não considerados em termos previdenciários, e que ela não tem como voltar atrás. Então, quando a gente fala, por exemplo, do reconhecimento do trabalho reprodutivo, a gente também está falando sobre o quanto isso impacta na ocupação dos espaços de poder, no mercado de trabalho. É a mulher que, quando é entrevistada, o pessoal dos recursos humanos pergunta, você tem filhos? E aí, quando ela vai embora, vamos botar essa não, que essa aqui tem filho. Mulher com filho pequeno não dá, porque quando o menino fica doente, é ela que vai ter que levar para o médico, porque geralmente é ela que leva, né? Ou seja, nós fazemos um grande favor à sociedade. Favor não. Fazemos um grande dever à humanidade de perpetuar a espécie e somos penalizadas por isso. Olha que injustiça. Não é para se indignar? Muito. Né?